Tá com dificuldade em álgebra? Quer passar? Vem comigo então que eu vou te ajudar. Então vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui é bem semelhante ao exercício da aula passada, tá? E ele é um exercício de fixação. Por quê? Porque vocês já sabem, né? Como é que resolve o problema de sistema linear homogêneo, tá? O sistema do tipo ax igual a 0, beleza? E ele está querendo saber, então, se esse sistema tem uma solução trivial, né? Ou se ele não admite uma solução trivial, né? Então, nesse caso, a gente vai provar se ele tem solução, se ela é única e se ele tem solução e ela é infinita, ou se ele é igual a 0, tá? E depois nós vamos ter que escrever o conjunto solução desse sistema, tá? Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, reescrever a matriz em formato de matriz aumentada, tá? Vocês vão cansar de ouvir eu falar isso aqui, tá? E depois escalonar essa matriz. Então vamos lá, vamos colocar a matriz dos coeficientes, né? Vamos colocar os coeficientes desse sistema linear aqui. Vamos identificar o nosso pivô, que ele é o cara mais importante, né? Que ele dá o norte da conta, né? A partir do momento que eu identificar o meu pivô, eu tenho que zerar tudo que está abaixo dele. E isso inicia então o processo de escalonamento de matriz, tá? Então aqui eu tenho esse 2, preciso zerar o que está abaixo dele. Então, óbvio, né, pessoal? Vamos somar a linha 1 com a linha 2. E aí nós vamos obter a linha 2 ali, pelo menos abaixo do nosso pivô, zerado. Tá? Então, 2 menos 2, isso é 0. Menos 5 mais menos 7, isso é menos 12. Tá? E 2 mais 1, isso aqui é 3. Tá? Então zeramos aqui tudo que está abaixo do nosso pivô e preciso identificar o meu segundo pivô. Quem que é esse cara? Bom, é esse 12 aqui. E como eu quero deixar a minha matriz em formato de matriz escalonada reduzida, eu vou reduzir os meus pivôs. Só que primeiro eu vou começar com o 2. Então vamos lá. Então eu vou dividir a linha 1 por 2, certo? Vamos lá. Dividindo a linha 1 por 2, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter menos 5 meios e aqui eu vou ter 1, certo? A linha 2 não vai acontecer nada com ela por enquanto, mas esse cara já é um pivô, tá? Então vamos marcar o nosso pivô aqui bonitinho. E agora sim, uma vez que eu deixei toda essa linha aqui com o meu pivô reduzido, agora sim eu vou passar para o segundo aqui, tá certo? O segundo é menos 12, então eu preciso dividir a linha 2 por menos 12, porque quando eu dividir esse cara por esse aqui vai ficar valendo 1. Então a linha 1 não vai acontecer nada com ela, aqui vai continuar sendo o meu pivô, aqui vai continuar sendo 0, aqui vai ser menos 12 dividido por menos 12, isso aqui vai dar 1. E o 3 dividido por menos 12, isso aqui vai dar menos 1/4, beleza? Bom, então vamos marcar o nosso pivô da segunda linha e eu preciso zerar então tudo que está acima dele. Para zerar o que está acima dele, eu preciso multiplicar a linha 2 por 5 meios, porque quando eu somar com a linha 1, vai zerar esse cara aqui de cima. Então vamos lá. A minha linha 2 não vai acontecer absolutamente nada com ela, meu pivô não vai sumir. Tá? Aqui vai continuar sendo 1 e pivô. Agora sim, se eu multiplicar o 1 por 5 meios, vai dar 5 meios. E se eu somar ele com esse valor negativo de 5 meios, aqui vai zerar. Fica 5 meios menos 5 meios, 0. E menos 1/4 vezes os 5 meios, isso aqui vai dar menos 5 oitavos. E menos 5 oitavos mais 1, isso aqui vai dar 3 oitavos. Beleza? Então, pessoal, a gente já chegou no final do nosso escalonamento. Por quê? Porque aqui a gente já zerou tudo que estava abaixo desse pivô. A gente já zerou tudo que está acima desse pivô. E o que sobrou? Sobrou o x3, né? E eu não tenho como atribuir um pivô para x3. Não tem como, ela é uma variável livre, certo? Vamos identificar? Aqui é x1, aqui é x2 e aqui é x3. Então aqui, pessoal, tá o nosso escalonamento, ó. Eu não consigo. Para o x3 ser pivô, aqui deveria ter mais uma escadinha. E aqui, exatamente aqui, deveria ter um valor
1 ou qualquer outro valor para a gente reduzir ele, tá? Então, como eu não tenho mais linhas aqui para escalonar, acabou a minha resolução de problema, certo? Eu já escalonei minha matriz e eu sei que o meu x1 vale menos 3/8 e o meu x2 vale 1/4 e o x3 vale 1. Ah, mas como é que você sabe que a solução do sistema é essa? Então vamos lá, vamos reescrever. O que acontece aqui, ó? Vamos escrever as equações resultantes do escalonamento, tá? Então vamos lá que nem na aula passada. A primeira vai ser x1, que é esse que está aqui, mais 3/8 de x3, que é esse que está aqui, tem que ser igual a 0, tá? Embaixo, o que a gente tem? A segunda equação vai ser o quê? Eu não tenho nada para x1, então aqui não vai ter nada para x1, mas eu tenho, ó, x2, então x2 está aqui, menos 1/4 de x3, igual a 0. Então eu já tenho a minha segunda equação. A minha terceira equação é uma definição. Eu só consigo seguir nas contas se eu definir que o x3 é igual a x3, certo? Tenho que colocar essa equação aqui para depois dizer que o meu x3 é livre, tá? E agora sim, pessoal, agora sim nós temos condições de escrever, então, as equações, tá? De uma forma mais limpa. Aqui a gente está tirando a dedução do que a gente resolveu por escalonamento, tá? E agora sim, vamos colocar isso de um jeito melhor para depois só dizer quem é a solução, tá? Então aqui, pessoal, o x1 vai ser igual a menos 3/8 de x3. Por quê? Porque você passa o 3/8 de x3 para o lado de lá da equação. E quando você passa esse cara para o lado de lá da equação, ele fica negativo. A mesma coisa vai acontecer com o x2. Só que o x2, a diferença é que ele está negativo antes do sinal de igual. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar positivo. Então aqui vai ser 1/4 de x3. Eu vou atribuir, pessoal. Eu vou chamar o x3 de 1. Então eu vou dizer que o x3 é igual a 1. E quando eu substituir o valor aqui, esse 1 aqui dentro e aqui dentro, o x1 vai valer menos 3/8 e o x2 vai valer 1/4, certo? Então, a solução, o conjunto solução, fica exatamente assim. x1 igual a menos 3/8, x2 igual a 1/4 e o x3 igual a 1, porque nós chamamos ele de 1. Tá certo, pessoal? E a menos que eu queira que esse sistema fique todo zero, né, a solução mais fácil do mundo, né, seria chamar o x3 de 0. E aí eu vou zerar todos os valores aqui em cima. Beleza? Então, pessoal, o sistema linear homogêneo abaixo admite solução não trivial? Sim, ele admite solução não trivial, ou seja, ele é diferente de 0. Sim, só vai ser 0 se eu atribuir o valor 0 para x3, que é a nossa variável livre. Tá certo? E a gente escreveu lá embaixo, então, como é que fica o conjunto solução. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de colocar aqui no campo de comentários, tá? Coloquem aqui para mim as dúvidas de vocês, elogios, tá? Se também estão gostando aí das aulas, me digam. Vocês estão gostando das aulas? Tá sendo proveitoso realmente? Tá ajudando vocês nessa quarentena? Então é isso aí. Eu fico esperando vocês aqui no canal do YouTube, enfim, em todas as nossas redes sociais. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abração e vamos nessa!